Uma boa tarde. Quem fala por último tem a vantagem de falar por último, mas sempre tem a desvantagem de pegar as pessoas mais cansadas, não é? A percepção já um pouco cansada. O nosso tema hoje, primeiro eu quero dizer do prazer de estar aqui, em terras pernambucanas. Quer dizer, é uma honra muito grande ter sido agradecer à organização por ter lembrado do meu nome, advogado antigo de província, advogado provinciano. Eu vou tentar trazer aqui um pouquinho do dia a dia da experiência, porque vejam bem, está difícil advogar no país na área criminal, extremamente difícil com esse retrocesso que nós estamos presenciando, mas isso é uma realidade. O Tribunal do Júri tem trazido o reflexo de uma histeria coletiva punitiva que tem assolado o país. Torna-se cada vez mais difícil se conseguir um resultado favorável ao réu, por mais que o réu tenha razão. Mas isso já está muito explorado. Não adianta a gente só chorar. Nós precisamos começar também a aprender como lidar com essa histeria punitiva coletiva, principalmente quando a gente trabalha com o tribunal de júri. Então nós precisamos, nós advogados, advogadas, criminalistas, porque a acusação, principalmente o Ministério Público, conseguiu se atualizar de uma forma que a advocacia não está conseguindo. E nós ainda continuamos batendo em velhos parâmetros. É aquela história de derramar o leite e a gente chorar o leite derramado. Trazendo-se um pouco fora do Tribunal do Júri especificamente, um dos institutos que eu mais combato da forma que foi trazido para o Brasil é a colaboração premiada. Mas não adianta só gritar, o instrumento está aí. Então a gente tem que começar a aprender a trabalhar com ele também. Os processos que me deram menos trabalho no estado de Alagoas foram com colaboração premiada. Não, eu não acredito no instituto, eu vou deixar de utilizá-lo e não vou oferecê-lo ao meu cliente e à minha cliente. Da mesma forma, o Tribunal do Júri. Nós temos que fugir um pouquinho. O meu tema vai ser sobre a abordagem a uma base criminológica no discurso defensivo perante o júri. E eu vou tentar resumir o máximo possível, até porque, pelo avançado da hora, em consideração aos estômagos dos senhores e das senhoras que já começam a reclamar. Eu tinha preparado um material para mais tempo, mas eu prometo que vou resumi-lo, que vou tentar ser breve. Vejam bem, quando nós somos procurados, procuradas por um cliente acusado de um crime doloso contra a vida, nós estamos perante uma pessoa que traz todo o seu desespero e se desnuda em nosso escritório. Eu bato muito da questão da necessidade do recurso a instrumentos psicológicos. Porque lá, em psicologia, eu fiz psicologia também, eu mexo muito com o sistema de doutorados e de mestrados no Brasil. É um sistema meio divorciado da realidade dos fatos, né? Eu fiz um mestrado talvez na melhor faculdade do país, que é a Universidade Federal daqui, mas para a minha vida prática, como advogado criminalista, o mestrado não serviu de nada. Aqui eu estudei autopoiese do direito, teoria pura do direito de Hans Kelsen, como se fosse uma coisa viva. O direito não é puro, o direito não é independente, coisíssima nenhuma. Alguém aqui já tentou, os mais jovens devem lembrar, os mais antigos fazem mais tempo. Alguém já tentou ler a teoria pura do direito de Hans Kelsen? Tem coisa mais chata, não é? Kelsen é tão chato na teoria pura que no tempo do Orkut tinha uma comunidade que dizia assim: Kelsen morreu virgem. De tão chato que a leitura de Kelsen não é? Então, qual a aplicação prática que eu vou ter quando eu recebo na Universidade Federal em Alagoas meus alunos e alunas no segundo período? Eu bato logo, eu lá no segundo período eu ensino introdução à psicologia forense, que não é aquela psicologia jurídica teórica, é aplicada. Eu trabalho com eles para ensinarem a ler laudos, contestar laudos, saber quando precisar um laudo psicológico, quando precisar requerer um perito psicológico e como ter a ideia da contestação. Para isso eu tenho que mostrar como é que se faz. Claro, eu não vou induzi-los a cometer crimes, fazerem um laudo, né? Então vejam bem,
a título de introdução, eu digo a eles: olha, vocês aprenderam no período passado que o direito é o instrumento fascinante que a humanidade descobriu para melhor viver. É balela. O direito sempre foi e sempre será o instrumento de força dos poderosos, o instrumento de exercício do poder, e isso torna nossas profissões mais bonitas, porque nós temos que pegar esse instrumento criado pelo poder para dominar justamente o povo e trazê-lo a uma aplicação que traga uma melhor condição de vida. Essa é a beleza da nossa profissão. É a gente ir contra a própria natureza do direito, que não tem natureza divina coisíssima nenhuma. Sensação de justiça a gente tem a partir do momento que nasce. Então, veja bem, então é preciso que a gente traga os pés ao chão. Aí vamos falar de tribunal de júri. Nós recebemos o cliente da forma mais desesperada. E aí, muitas vezes, saímos da faculdade ou aprendemos no dia a dia, num direito antigo, a trabalharmos com o que a lei nos dá de uma forma mais aberta, mais clara. E aí a gente vai para as teses conhecidas da legítima defesa, do estado de necessidade, até uma circunstância privilegiadora, por exemplo. E a gente se esquece do que está além do direito, do que vem antes e depois. E é mais importante do que o próprio direito. O direito normatiza condutas, o direito penal. A criminologia aprofunda-se na motivação. E parem para refletir: o crime é, antes de tudo, a motivação. Matar alguém é crime, mas não é a conduta pura, nua. Matar alguém é crime se a motivação para matar alguém estiver dentro daquelas tipificadas pela lei. Porque se matar alguém para se defender, não vai ser crime. Não é? A gente vai excluir a criminalidade da conduta, a própria culpabilidade desaparece. Então é muito importante que a gente mergulhe para as nossas teses na chamada criminogênese. Parece que eu fiz alguma coisa errada aqui. Alguém me ajuda aqui? Eu apertei o botão de desligar, mas já volta. Muito obrigado. Eu peguei ele de cabeça para baixo, foi por isso. Vamos lá. Não está passando. Agora. Então, por exemplo, em psicologia criminal, a gente estuda uma coisa chamada passagem ao ato. Repare o que é que eu quero mostrar, como é importante a gente mergulhar nessas situações para o desenvolvimento das teses defensivas. Você vai encontrar tese defensiva para qualquer situação que se lhe apresente. E vou tentar fechar com elas. Vamos lá. Toda conduta humana, ela é precedida de um processo comportamental. Mata-se alguém, não pensem que eu sou psicopata. Mata-se alguém como se resolve namorar com alguém. O processo comportamental é o mesmo que antecede. O nosso comportamento é a exteriorização da subjetividade. A nossa conduta é a demonstração externa do que a gente acha, do que a gente pensa, do que a gente sente, de como a gente responde. Então, primeiro você vai encontrar o estímulo. E o estímulo é aquela circunstância interna ou externa que reclama uma resposta. O calor nos faz tirar a camisa, falando-se das garotas, faz vestir o biquíni, ou faz vestir uma roupa mais leve. A conduta é o vestir a roupa. O estímulo vai ser uma condição, uma condição climática. Depois vem a internalização. A gente internaliza, e por substância neurotransmissora, neurônio a neurônio, a gente leva essa substância até os centros de processamento cerebrais, e esse processamento vai levar em consideração personalidade do indivíduo, e aí você tem o temperamento, que é inato, o temperamento que é biológico, é a forma de responder que se herdou geneticamente, mas tem o mais importante, que é o caráter. O caráter é a parte da personalidade que é formada. Se a gente fosse falar em psicanálise, a gente estava falando do temperamento no id, o bichinho, o animalzinho. Nós somos animais, antes de mais nada. É por isso que a gente tem um medo de Freud e da peste. Aí diz: não gosto de Freud, estou com medo de Freud, porque Freud fala dos meus impulsos, dos meus instintos, não é? As pessoas dizem que Freud caiu de moda. Aí quando apareceu Lacan, que atualizou Freud, aí chegaram para Lacan numa entrevista no começo da década de 70 e disseram assim: Lacan,
O mundo é lacaniano. O que é que você acha disso? Ele disse: maravilhoso. Apenas confesso que eu, Lacan, sou freudiano. Ele só fez atualizar Freud, mas a gente tem medo, né? A gente tem medo de tudo que fala de instinto. Muitas vezes um jurado, um cidadão leigo, condena no réu aquilo que ele tem e não convive bem. Ou no próprio advogado, advogada. Daí porque é muito importante você sentir as reações dos jurados no momento da sustentação. A oratória forense, ela é mais preocupante por isso, porque ela não é uma oratória de convencimento. Ela precisa ser uma oratória de sedução. Então é importante que você consiga gerar a empatia. Que você consiga... Repara como é difícil. No júri americano, há a possibilidade da entrevista prévia aos jurados. Você tem ideia do perfil de personalidade do jurado. No brasileiro é pela face. Só se a gente fosse um lombrosiano, para poder escolher pelos traços fisionômicos. Então você tem que ir sentindo durante a sustentação pelas suas expressões faciais, pelas suas expressões corporais do jurado, se você está conseguindo chegar, atingir onde você pretende. Então vejam bem, aí vem caráter, influências exógenas, externas, expectativas comunitárias, pressões, influências imediatas, que é o que Mira e Lopes chama de constelação. O que é a constelação? É o conjunto daquelas circunstâncias aos quais o agente está exposto imediatamente antes do comportamento. É isso que explica que o indivíduo que passou o dia assistindo luta de MMA está mais propenso a agir violentamente do que o cara que passou o dia na igreja, a reagir violentamente. Eu defendi um rapaz em Maceió uma vez, que tinha vindo em uma diligência ao interior de Pernambuco, em perseguição, policial civil, em perseguição a um grupo de assaltantes. Tensão, troca de tiros. Ao chegar em casa em Maceió, 2 horas da manhã, faz muitos anos, 2 horas da manhã, o vizinho bate na porta desesperado e diz: estão roubando meu carro. E quando ele chega na porta, acabado de chegar de um dia de diligência, de troca de tiros, vê um vulto se abaixar dentro do carro, salta o revólver e atira. Era uma criança, filho do vizinho, que tinha visto o carro aberto e tinha entrado lá no carro. Então, quer dizer, você necessariamente vai ter que partir para quê? A constelação. Esse rapaz estava incerto aonde, em que circunstância? Para que você possa desenvolver, por exemplo, uma tese de inexigibilidade de conduta diversa. Porque você não vai poder falar em legítima defesa. Até a legítima defesa putativa fica meio quebrada, porque é um vulto que levanta e se abaixa, não é uma agressão imediata, Então vamos lá, eu tinha preparado um material maior, vou dar uma corridinha. Bom, e vamos lá, influências imediatas, culturais, religiosas, familiares, decisão. Essa decisão às vezes não dá nem tempo de ser percebida, e vem a passagem ao ato. O que nos diferencia do chamado criminoso ou criminosa é essa fração de segundos, que em psicologia se chama passagem ao ato. Todos nós já assassinamos alguém. Nós somos assassinos e assassinas. Nós somos criminosos. Nós somos homicidas. E eu vou dar um exemplo. Me perdoem os rapazes, eu vou usar o exemplo das meninas. Não eu sendo feminista, antimachista. Mas é porque a mulher normalmente nos tem aquela imagem da maior sensibilidade, da maior afetividade. As meninas já mataram alguém. As meninas aqui presentes, colegas, futuros colegas, já mataram o papai, já mataram a mamãe. São parricidas e matricidas. Vamos lá, vou dar um exemplo. Lembrem-se, algumas mais perto, outras mais distante. Lembrem-se daquela época de colégio, em que descobriram-se a primeira paixão. Via de regra, um rapaz. Se for uma menina, não tem problema. Eu digo sempre isso nas minhas palestras, porque eu fui dizer isso um dia, e levantou-se uma garota e disse assim: professor Raimundo Palmeira, o senhor, eu sou a representante da Marcha das Vadias, eu sou a representante da luta pela legalização da maconha, e o senhor é machista. Ninguém nunca me chamou de machista, eu me choquei. Como assim, minha filha? Ela disse: o senhor está dizendo que a mulher só é mulher quando desejar um homem. Eu não disse isso. É por isso que agora estou fazendo questão de dizer, eu vou dar o exemplo da garota que desejou um rapaz, mas se foi uma menina, não tem problema. Não há problema nenhum. Pode ter sido uma menina, uma garota também, Mas, como estatisticamente, pelo menos que a gente sabe, bissexuais, todos nós somos.
Carl Jung diz que nós temos caracteres dos dois sexos. Não significa que todos nós tenhamos desejos pelas pessoas do mesmo sexo. Aí você está falando de sexualidade. Às vezes até antes de genitalidade. Eu mexo muito, que eu digo que o meu lado feminino se manifesta em ir para o shopping. Quando eu vou para Brasília fazer sustentação, eu não levo cartão de crédito, porque senão eu volto quebrado. Quando tiver uma promoção de terno, eu compro. Aí chega em casa, às vezes não dá nem para mim o terno que eu comprei, né? O pessoal me diz que a menina é quem gosta de comprar. Então vejam bem, eu vou dar esse exemplo, eu vou pedir que as meninas voltem no tempo, depois eu dou o exemplo dos rapazes. Lembre-se, aquele primeiro carinha, repito, se foi uma menina não tem problema, só substitua. Aquele primeiro carinha que batia forte, via de regra é um professor. Eu não vou dar o exemplo do professor para não falar em pedofilia, porque vai ter consecução, o meu exemplo, mas via de regra um aluno mais velho. Aquele carinha atleta do time, que aparecia, que era o que tinha todas as atenções, que as meninas era o objeto de desejo de todas as meninas. Nós, rapazes, temos uma frustração muito grande, que com 12, 13 anos, a gente começa a desejá-las, mas para elas, com a mesma idade, a gente é pivete, é criança. A mulher amadurece mais rápido do que o homem, muito mais rápido, né? Então, aquele cara, sabe, que quando passava no corredor, suas mãos gelavam, as pernas tremiam, faltava chão, subia aquela coisa meio diferente, aquele calor, aquele desejo de beijar, que você não sabe nem o que é beijar ainda. Aquele primeiro, lembrem dele. Passe no tempo. Aí, num intervalo de aula, a coleguinha chegou perto e lhe disse assim: fulana, sabe fulano, pronto, falou no nome, já tremeu, já sentiu o perfume dele. Ele estava perguntando se você ia para a festa de Cicraninha. Porque ele disse que quer dançar com você. Pronto, acabou-se o dia. Não teve mais aula, não ouviu o que o professor disse. Aí foi aí a confusão. Eu disse: talvez seja a primeira vez que você se arrumou para seduzir, querendo apaixonar alguém. Hora da festa chegando, o dia mais demorado da vida, quando você está acabando de se maquiar. Aí a mamãe bate na porta: vai para onde, fulana? A festa, maninha, a festa da minha vida. Se eu perder, eu morro. Vai não, você está de castigo. Você assassinou mamãe psicologicamente nesse momento. Morra, velha desgraçada. Eu não devia ter sido sua filha, você devia ter morrido quando eu estava grávida. Está arrependida depois. Freud diz que a gente pena pelas culpas dos crimes que a gente não cometeu. Os crimes psicológicos. Qual a diferença da matricida? A matricida não segurou, passou ao ato. Jogou alguma coisa na mamãe. Graças a Deus, a exceção, né? Aí vamos ver, pode ser um psicopata, um antissocial, alguém que tem uma epilepsia psíquica. É uma pena que eu não vou conseguir falar da epilepsia psíquica, que é uma epilepsia não manifesta. A maioria dos autores de direito a desconhecem. Você não encontra uma obra, à exceção do Guido Arturo Palomba, que fale da epilepsia, e cometem um crime muito sério, porque dizem: o epiléptico é periculoso. Já viram esse direito? Epilepsia não é nem doença, gente. Epilepsia é uma síndrome. É um conjunto de sintomas que pode ser de uma doença ou do nada, de um desequilíbrio entre os hemisférios cerebrais. E a epilepsia psíquica, essa é que pode ser perigosa se ela for do lobo temporal. Porque o lobo temporal tem muito a ver com o controle dos impulsos. A nossa região límbica é na parte primária do cérebro. Vocês reparem como pode se construir teses em cima dessas situações defensivas. É ela que é responsável pelos impulsos, né? A região límbica. E o lobo temporal, ele controla esses impulsos. Apenas para dar um exemplo e não se tornar tão cansativo, um exemplo engraçado, quando eu fiz o após de neuropsicologia, todo mundo se espantava. Eu, no 8º período de psicologia, me inscrevia, chegava lá, tinha médicos, psiquiatras, psicólogos. Aí o professor perguntava a todo mundo: você é o quê? Você é o quê? O advogado criminalista. Todo mundo: o que é que esse cara está fazendo aqui? Só que eu era estudante de psicologia nos últimos períodos, na época. E aí nosso professor, o professor Nicolas do Vale, um dos caras que introduziu neuropsicologia no Nordeste, aposentou-se e foi para Maceió e coordenava o curso lá. E ele começou dando um exemplo, falando sobre região límbica, dizendo o seguinte: a própria linguagem, nós temos uma linguagem cerebral, trabalhada, estudada, e nós temos uma linguagem impulsiva, que é para lá da região límbica. Por exemplo, se eu saltasse aqui perante a senhora, de repente aqui, e gritasse: a senhora poderia soltar assim: ui, ai. A
A senhora não iria parar para pensar, eu vou responder, ai, ui, agora, não é? É aquele som. Por exemplo, a linguagem sexual é uma linguagem límbica. A linguagem do prazer, o pequeno gemido que o cara dá, o pequeno gemido que a garota dá. Então, um dos exemplos que ele dava sobre essas duas linguagens era o seguinte, diz que tinha aqui no Nordeste um seminário muito rígido para pastores americanos. E eles iam os casais, o pastor e a esposa, e disse que era altamente rígido. No meio veio fazer um curso de aperfeiçoamento um pastorzinho novinho, jovem, apaixonou-se por uma brasileira. E apaixonou-se pela brasileira, muitos jovens, e casaram, foram para a lua de mel. Ao retornarem da lua de mel em pleno encanto, eu brinco muito, né? O maior amor da vida, não existe maior amor da vida. A vida é uma sucessão de grandes paixões. Amor é quando a gente resolve se acomodar numa paixão em sacrifício de todas as outras que venham. Quando se é jovem, isso é que é o amor, que começa com a paixão, né? Paixão é o fogo que arde. E o amor é manter abanando ali o fogo, e enquanto os outros estão ardendo lá, você está deixando. Porque quando chega na minha idade, que você olha para trás, você vê que vida fora virão mais paixões, mais... Eu pego no bom sentido, né? Eu recebo a garotada muito jovem. E as meninas dizem muito lá na faculdade, às vezes estão chorosas, 18 anos de idade, eu perdi o maior amor da minha vida, nunca mais eu encontro outro igual a ele. Não, minha filha, você está certa, nunca mais encontra melhor, igual não, porque ninguém é igual ao outro, né? Mas é essa sucessão de paixões, né? Então vejam bem, naquele fervor, voltam da lua de mel, primeira madrugada nos corredores do convento. Um colóquio sexual, afetivo, de fim de lua de mel, começa a se ouvir nos corredores do seminário um pequeno gemido. Era a garota, que não era ainda inserida, estava vindo porque casou com ele. Aí diz que aquelas senhorinhas começam a ouvir lá dentro, se acordar. Aí uma já bate na porta da outra, que é isso? Aí a moça perdeu o controle, aí começou, que sem vergonha é essa na casa de Deus, dentro do seminário? Tudo aquilo que a gente quer e não tem, a gente tem uma tendência de inverter o sentimento. Lembram do romance do Jorge Amado? A Gabriela, Cravo e Canela, a titular da moral dos bons costumes, que perseguia as prostitutas, era uma prostituta aposentada. Não podia mais ter, né? Então aquilo que a gente tem essa tendência de desqualificar. Aí eu estou lá com minha esposa, minha namorada, e aparece um cantor bonitinho, lindo, e ela gosta muito dele, eu digo logo, dizem que é bicha. Porque eu estou desqualificando para ficar com ela. E aí, a namorada está com o namorado, aparece a moça lá com as lapas de perna grande, aí faz, cheia de celulite. Besteira. O homem está preocupado com celulite não, minha gente. E se estiver preocupado, cuidado, que ele está preocupado com outra coisa. Ele está preocupado em não ter, usar celulite, né? A celulite dá até um molejozinho feminino, é até bonito, né? Então vejam bem. Aí diz que foi, né? Essa linguagem era uma linguagem não trabalhada. No outro dia de manhã, as senhorinhas chamam a esposa, os pastores chamam o pastorzinho novo, e as senhorinhas chegam para ela e dizem, você vai acabar a carreira do seu marido, com essa safadeza, essa sem vergonheza aqui. Aqui é a casa do Senhor. Aqui só admite salves, aleluias. Aleluias e vivas a Deus. Essa linguagem safada não pode mais ser. Dê um jeito de não aparecer. Primeira madrugada, silêncio absoluto. Segunda madrugada, aquelas senhorias e aqueles senhorzinhos, pastores, já estavam dormindo placidamente. Terceira madrugada, 1h da manhã, muito discretamente, uma ouve. Começou. Aí bate na porta da outra. E começam a arrastar os chinelos, batem com força no portão e a moça, quando bate ela começa a gritar, aleluia, aleluia. Ela juntou a linguagem límbica com a corporal. Então é uma trabalhada com a não trabalhada. Por que eu estou dizendo isso? Vamos para frente. Aquilo é quanto falta ou é quanto eu falei? Então vamos correr. Apaguei de novo, me acuda. Olha, advogado pobre de província para lidar com essas coisas é triste. As minhas palestras apertando ali no dedo para passar. Vamos embora. Agora passa. Então, tese, inexigibilidade de conduta diversa. Gente, nós temos hoje um instrumento muito importante para se trabalhar em termos de absolvição. Com as alterações do Código de Processo Penal, hoje há a pergunta genérica da absolvição.
Então, nós podemos trabalhar teses alternativas, tranquilamente. E, às vezes, é muito mais importante. Só que, claro, você vai ter que ter um suporte probatório fático, porque o jurado leigo, ele quer se achar inteligente. Então, ele quer achar que decidiu com base naquele elemento dos autos. Quando eu disse que o Ministério Público andou na frente da advocacia e se preparou, é porque esse discurso de punitividade, de impunidade, tem sido muito bem elaborado, principalmente com os discípulos do Mongenor. O Mongenor trabalha só para isso. O Mongenor tem um curso que não aceita advogado. Eu não sei porquê. Eu não sei que diabo é que tem lá. O doutor Quaresma já entrou lá esculhambando, dizendo que discriminação é essa. Eu faço curso para defesa, mas tenho a maior honra se receber um promotor de justiça lá. Eu acho isso um processo discriminatório. Ou quem sou eu para falar do grande Mongenor? Uma demonstração de fraqueza terrível. Eu tenho medo de mostrar ao outro lado o que é que eu faço. Mas esses discípulos de Mongenor têm começado assim. Têm trabalhado muito bem no sentido de trabalhar a condenação como vitória. Eu dei uma entrevista uma vez, um colega, uma pessoa que eu prezo muito como promotor, ao terminar um júri de uma estudante que foi acusada de matar a amante do marido, caso Mirella, lá em Alagoas, do SESMAC, as duas estudantes, e ela absolvida, o promotor de justiça chegou e disse assim: eu não admito perder um caso desse. E o repórter veio me entrevistar, o doutor Raimundo Palmeira, doutor fulano aqui disse que não admite perder um caso desse, está recorrendo. Disse: o doutor não está preparado, apesar da idade, não está maduro para trabalhar com o tribunal do júri. Um processo crime de competência do júri não tem vencedor, só tem perdedores, só tem dor dos dois lados. Tem dor da família que anseia por não perder o réu, e tem dor da família da vítima. E só um antissocial, um psicopata pode dizer que tem uma vitória. Tem me preocupado que eu conheço alguns ex-alunos que têm grupo de WhatsApp entre promotores dizendo assim: já consegui 2 vitórias, já consegui 3 vitórias. Condenar alguém não é vitória, absolver alguém não é vitória, não é vitória pessoal, é imposição do próprio sistema. Então é preciso ver isso. Mas eles têm conseguido trabalhar a acusação com muita precisão, isso, sabe? Tipo, uma das técnicas que tem usado, se o crime é duplamente qualificado, aí traz uma terceira qualificadora que não tem nada a ver. Os juízes, via de regra, têm de olhos fechados pronunciado do jeito que vem a denúncia, e quando chega no júri ele pede a absolvição em relação àquela qualificadora que não tem nada a ver. Diz assim: o Ministério Público é tão justo que está pedindo absolvição no que cabe. Pense isso, como pesa para o leigo. Então nós temos que buscar também o instrumental no lado da defesa, e o instrumental está além da lei, não está dentro da lei processual penal e da lei penal, não. Nós temos que vir para o mergulhar na subjetividade do réu, na subjetividade da vítima, na motivação do crime. Então, por exemplo, desde a emoção até a antiga coação, não existe coação social, porque a coação no curso de uma ação criminal, de uma ação, de um ato ilícito penal, ela tem que ter o coator. Mas a absolvição genérica comporta uma coação da sociedade. E o que é que eu aconselho sempre? Vamos trabalhar com essa tese, mas com a tese alternativa da clemência, mesmo que não caiba. Sabe por quê? Porque o Supremo tem decidido que não cabe decisão contrária à prova dos autos para anular um julgamento se houve clemência. E o júri não é obrigado a fundamentar. Então, se eu trabalhei com uma coação social, é uma tese absurda. Mas se eu pedir a clemência, está consignada a clemência. Ninguém nunca vai saber porque é que o júri absolveu. Então, sempre joga uma clemênciazinha no meio. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, aí dentro, os Estados Unidos, as legislações trazem a insanidade temporária. Trazem a insanidade temporária, a perda do controle. É muito perigoso isso para o Brasil, mas isso pode caber numa absolvição geral, numa absolvição genérica. Há situações que é aquela, por exemplo, que o Supremo Tribunal chama de vingança nobre. O pai que viu o estuprador acabar de estuprar a sua filha, e esse não opôs resistência, o pai vem armado, é um policial, digamos, do seu trabalho, e o estuprador corre e ele atira pelas costas nele. Olha, quantas qualificadoras. Mas vamos mergulhar na situação, a vingança nobre. Olha a questão emocional que vai muito além do fato.
Se a gente for para o direito, vai falar de homicídio privilegiado, privilegiado qualificado, não é? Mas na abordagem fática. Um outro exemplo, eu tinha trazido muitas situações. Eu botei até um exemplo, tipo assim, um estupro. O cara chegando, pisando ali o estuprador, a vítima se cobrindo. Então vamos para outro. Deixa eu ver para não apagar de novo aqui. Porque eu estou já acabando. A gente tem 2 minutos. Eu prometo que se eu apaguei de novo, é triste. Acendo do outro lado, né? Pronto, acendi. Eu preciso me acostumar com isso. Por exemplo, a epilepsia psíquica, aquilo que eu estava falando. Gente, nós aprendemos na faculdade que Lombroso, César Lombroso, eu adoro Lombroso. Eu sou fã de alguns proscritos. Eu sou católico, não apostólico e brasileiro. Não apostólico porque eu não vivo na missa e não nasci em Roma, nasci no Brasil. Né? Mas, por exemplo, eu sou fã de Lutero. Lutero é um dos caras que eu sou fã. Lutero consegue bater num sistema porque está insatisfeito com a venda de graças, com a venda de vantagens. Eu sou fã de Felipe Pinel, o pai da psiquiatria moderna. Eu sou fã de Freud e sou fã de Lombroso. Que absurdo, professor Raimundo, você é um criminalista. Lombroso olhava para a cara do povo e dizia que era criminoso e que já nascia criminoso. Mas não é isso. Quem diz isso de Lombroso em sala de aula nunca leu Lombroso. Lombroso deixou 600 obras. E Lombroso, em uma obra do fim do século XIX, chamada Os Criminosos, muita gente nem sabe que existe. Lombroso diz o seguinte: eu já dizia, no meu livro Homens de Gênio, eu fui procurá-lo, ele diz mesmo, que o ser humano, antes do cometimento de um ato de violência, ele passa por uma atividade psíquica, uma atividade elétrica cerebral anormal, uma crise epiléptica não manifesta. Da mesma forma que passa o poeta no momento de criar poesia, da mesma forma que passa o pintor no momento de conceber o seu quadro. E olha, o cara em 1890 já falava de epilepsia psíquica não manifesta. Vou ser bem rápido, que tem pouco tempo, para mostrar a diferença. Na epilepsia neurológica, que tem queda, convulsionamento, o que é que acontece? O que acontece é que perde-se pela atividade elétrica normal, vou falar bem assim, bem breve, perde-se o controle sobre a substância neurotransmissora. Vai demais para o cérebro não consegue processá-lo. Por isso que o cara cai, convulsiona, não respira direito. Mas existem aqueles ataques epilépticos, por exemplo, lobo frontal. Sensação de cabeça puxando de um lado, mão ou braço enrijecido, que ela é só setorializada, é só aquele lado do cérebro onde acontece a perda desse controle. E ela pode ser na região temporal. Súbito sentimento de medo ou felicidade. Só que falta um detalhe. O lobo temporal é diretamente relacionado, por isso que eu falei aquele exemplo do sistema límbico, ao controle do sistema límbico. Então é o que Guido Arturo Palomba chama de epilepsia psíquica condutopática. Aquela amiga, aquele amigo, que quando o cara é esporte, é náutico, quando o time dele perde o controle, joga tudo em cima da televisão, e quem estiver na frente. Pode ser só histérico, histriônico, só isso era tema para uma palestra. Pode ser só mal educado, mal comportado, mal criado. Pode ser um epiléptico psíquico. Se for, aí é o perigo, porque aí ele pode perder o controle. Eu estou já terminando. Eu tive uma situação interessante que eu fui procurado. Quando eu fiz psicologia lá, o pessoal de psicologia, quando tem uns casos estranhos, mandou para mim. Um dia desse eu estava no fórum. Eu não sou defensor público, mas eu tenho um lado social muito grande, a Grazi ajuda lá, sabe, no escritório. E eu estava no fórum, o juiz, que foi meu aluno, doutor Geraldo Amorim, do presidente do Tribunal do Júri, um dos tribunais do júri, me chama e fala: Raimundo Palmeira, eu tenho um caso aqui que é a sua cara. Eu acho que o cara é psicopata. Eu até parei, que é isso, doutor? Era um cidadão conhecido no presídio como Cabelinho. Quando os presos estavam mal comportados, lá no sistema em Alagoas, aí o pessoal dizia assim: vai botar ele na cela com Cabelinho. Aí ele já ficava quieto. Cabelinho é pernambucano, foi preso em Maceió, com um irmão. O irmão foi solto, chegou aqui no interior de Pernambuco, estuprou a mãe dos dois, espancou a mãe dos dois, e era acusado de estuprar a cunhada, a esposa do Cabelinho. Prendem de novo, ele correu para Maceió, só que foi decretado lá, prenderam, e o sistema lá, tão preparado, de Alagoas, botou ele na mesma cela do irmão, do Cabelinho. Cabelinho matou de espeto, arrastou para o raio e lambeu o espeto. E aí vou eu no miado.
Quando eu chego lá, ele está lá sentado. Isso também é um exemplo de como qualquer pessoa sempre tem uma esperança na defesa. Quando eu chego, ele bem tranquilo, ele fez: olha, doutor, não me o senhor é muito conhecido aqui, não se preocupe não, que eu já sou condenado a 80 anos. Então, uma mais, uma menos, ele junto com o outro colega de cela que foi acusado de cúmplice, não é? E aí, quando chega lá, eu trabalhei com isso, eu trabalhei como homicídio privilegiado, falei sobre a inversão de valores lá dentro, porque ele lambia a faca, de ele ter sido honesto ao ter assumido a autoria do crime para que outros colegas não respondessem, e o júri reconheceu. Mas o interessante é que ele que disse que não se incomodava com isso, o doutor Geraldo, de frente para ele sentado nas minhas costas, eu não vi essa reação. Ao terminar, o doutor Geraldo Amorim chama e diz: rapaz, todo mundo tem uma esperança. O senhor lembra que ele na minha frente disse: o senhor, faça muita força não. Quando o senhor se empolgou, ele bateu no colega e fez assim, ó. Ou seja, tinha esperança de ter uma pena menos, né? E entre esses casos, teve um caso meio chocante, em Paripueira, uma das praias lindas de Maceió, lá pertinho. Um cidadão que trabalhava consertando sapatos foi acusado de matar a filhinha de 2 anos de idade, conhecido como pai extremado. A mãe saía para trabalhar, ele cuidava dela, e aí o pessoal não queria defender. E aí o juiz me chama e me nomeia. Eu primeiro fui olhar a situação, porque já foi um estudante de psicologia que disse: olha, o professor Raimundo é interessado nesses estudos, porque ele tinha uns históricos de ausência, tinha uns históricos de sentimento de medo, e aí me veio a suspeita da epilepsia do lobo temporal. Quando foi instaurado o processo, a ação penal, fui nomeado, e aí quando chega perante o juiz, eu disse: excelência, eu tenho uma tese aqui alternativa, que eu queria um exame neurológico dele. Ele: como assim? Aí olhou para o réu e fez: o senhor é doido? Aí o réu grelou os olhos: não, senhor, doutor. Disse: excelência, pela ordem, eu estou falando que ele é doente mental, até porque se fosse, ele jamais diria que era. Se dissesse que era porque não era. Uma das características do crime do doente mental é quando ele... O doutor Heleno, acho que trabalhou no processo, os canibais aqui de Garanhuns. Eu tenho palestra minha no YouTube discordando da tese defensiva. Eu acho que o chefe é psicopata, é antissocial, não é doente mental. E eu tenho, se vocês acharem no YouTube, tem várias partes de uma palestra minha sobre aquilo, porque o delegado na época tinha sido meu aluno, hoje é promotor em Alagoas. E ao pegar aquele inquérito lá em Garanhuns, ele disse: olha, a sua cara, professor, e começou a me mandar as peças, e eu comecei a ver lá em Maceió, ver cientificamente, não é? O cara faz questão de dizer que é esquizofrênico, que toma remédio para esquizofrenia, e escreveu um livro sobre esquizofrenia. É muito incompatível. Doente mental morre para dizer que não é doente mental, porque ele agiu dentro da falta da realidade, num delírio ou numa alucinação, que para ele existem. Então, para ele é verdadeiro. Eu matei José sem motivo nenhum para as outras pessoas, mas porque ele é o anticristo. Se eu não matasse, eu não salvava o mundo. Por que é que eu vou esconder isso? Eu vou afirmar: não, matei mesmo, matei porque eu salvei o mundo ao matá-lo, não é? Então, vejam bem, aí eu desconfiei disso, né? E aí eu perguntei: excelência, eu queria... Vossa Excelência me permitisse falar sobre epilepsia psíquica. Aí ele olhou para o réu e fez assim: o senhor cai se espumando pela boca e se estribuchando, o juiz. Aí o réu grelou mais os olhos e disse: não, senhor, Deus me livre. Aí eu disse: excelência, não é essa epilepsia que eu estou falando. Aí ele disse: me explique. Passei meia hora falando do que era a epilepsia setorializada, psíquica. Aí quando terminei: o senhor entendeu? Agora eu entendi, doutor. O senhor quer inventar a tese para defender bandido. A preparação. Mas imagine, sim, fomos a júri. Para sorte ou não, mas no conselho de sentença tinham 2 professoras, uma estudante de psicologia e 2 psicólogas. E eu peguei os elementos de exames anteriores e reconhecer a inimputabilidade dele. Agora, outro problema: botar para o manicômio. Não tem um neurologista, não tem um psiconeurologista para trabalhar com ele lá. E terminamos conseguindo que ele ficasse numa clínica particular pelo Estado para ter um acompanhamento neurológico. Foi diagnosticado como epiléptico psíquico. Teve uma crise. Então, vamos terminar, vamos concluir. Eu tinha uma série de coisas, de teses, porque eu pensei que era mais tempo, né? Então, gente, aí falar sobre psicoses crônicas, uma outra oportunidade, nós faremos uma palestra só sobre teses psiquiátricas, penais perante o tribunal do júri, que é outro problema. Você tem que preparar muito o teu cliente. Eu tenho uma situação aqui que o réu foi condenado a 16 anos lá em Maceió, porque deu 17 facadas na sua namorada por um ciúme de um fato inexistente. E ele era diagnosticado como esquizofrênico.
para fins de aposentadoria. Num segundo julgamento, a gente conseguiu a inimputabilidade dele, ele saiu muito alegre, com absolvição imprópria. E depois bateu na porta do escritório e disse: eu não vou me internar não, quando sou doido. E agora eu quero que o senhor apele. Olha que situação. E eu terminei alegando uma nulidade processual para satisfazê-lo. Eu disse: você sabe que você pode pegar de novo os 16 anos que você pegou antes? Eu disse: eu prefiro ir para a cadeia. É o primeiro traço do doente mental, é não querer ser doente mental. E quando cheguei no tribunal, o desembargador, relator, desembargador, um dos grandes desembargadores, é Carlos Malta, meu colega de cátedra, professor na universidade, me encontrou e fez: Raimundo Palmeira, eu ia determinar um exame de sanidade seu. Você absolve o cara e você mesmo recorre. Aí eu contei: doutor, o cara está na porta todo dia lá. Aí disse: infelizmente o advogado às vezes tem que fazer o que o cliente quer. Mas negaram, está um problema, está escondido, que não quer fazer o exame, não quer se internar, né? Então, gente, é muito importante que você mergulhe na tese a ser abraçada, mas que você mergulhe com amor, com alma. Procure compreender a situação daquele ou daquela que te procura, né? E o meu objetivo de palestra era esse: a histeria punitiva leva a inúmeras condenações. Nós temos que trazer instrumental para trabalhar com ela. Já basta de se falar do sistema. Está horrível, está. Advogado criminal está sendo perseguido em todo canto, está sendo quase criminalizado, está tendo um retrocesso terrível. Mas vamos começar também a desenvolver o nosso instrumental para o exercício da nossa profissão nessa realidade de histeria punitiva. Eu tenho procurado abordar muito mais as formas de luta, os meios, os instrumentos que nós temos de luta nessa realidade triste que está acontecendo aí. E claro que é importante que seja denunciado, a gente tem que ter independência para denunciá-lo, mas tem que ter alguém que fale também dos instrumentos. Então a minha ideia era essa, era trazer as teses alternativas e mostrar como a criminologia, porque a criminologia é nada mais, nada menos que a aplicação de princípios sociológicos, econômicos, psicológicos ao estudo do crime. E se você compreende a criminogênese, o processo comportamental de nascimento do crime, é muito mais fácil de você compreender o ato defendido por você. Compreender não significa aceitar. Eu digo muito: 90% dos meus clientes não servem para ser meus amigos, porque têm valores diferentes. Mas eu compreendo porque 100% deles agiram. Senão não pegaria a causa, se não compreendesse. É diferente de tê-los como amigo e estar sentado no bar bebendo, tomando uma cerveja, um café, lado a lado, ladeando-me com eles. Eu costumo dar exemplo, eu costumo sempre terminar mostrando que é preciso viver a defesa que se faça. Eu posso dar a mesma mensagem de uma forma ou de outra. Eu sou fã de Vinícius de Moraes, então eu gosto de dar o exemplo com a poesia de Vinícius de Moraes. Concluindo, eu posso passar para vocês essa mesma poesia de uma forma ou de outra. De tudo ao meu amor serei atento, agora e sempre, e com tal zelo e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Hei de vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de cantar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, não que seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu disse errado a poesia? Não. Eu passei sentimento para vocês? Não. Da mesma forma, eu posso viver a poesia de uma outra forma. De tudo, o meu amor serei atento, antes e sempre, e com tal zelo e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele, se encante mais meu pensamento. Hei de vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de cantar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E quando amanhã me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que eu tive, não que seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Não disse diferente? É viver, né? Vamos viver nossa defesa.
Agradeço a hora, digo da imensa honra de aqui estar. E foi um prazer muito grande. Obrigado por me aturarem até agora.